Daniela Pires, consteladora e psicanalista integrativa sistêmica, falando de constelação familiar e outras terapias com enfoque na mente, alma e espiritualidade. Olá! Estamos aqui na rádio que toca a sua vida, a Rádio 95.7, Rádio Vibe Mundial, com mais um programa nesse domingão daqui de São Paulo. Semana passada estava quente, agora está frio. Aqui em São Paulo essa loucura, cada hora é uma temperatura. E nós vamos falar, gente, da lei do equilíbrio. Eu preparei esse programa para falar da lei do equilíbrio. Por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos nos equilibrar. E além de nos equilibrar entre dar e receber, nós também precisamos falar não. Nós também precisamos aprender a nos posicionar. Por quê? Porque algumas vezes você está fazendo até uma caridade e aquela caridade vira obrigação. E aí a pessoa acha que você tem que continuar fazendo. E se você não faz, ela fica com raiva de você e faz a sua vida um inferno, tá? Então, precisa ficar muito claro que você está ajudando a pessoa, mas que não é para sempre. Na verdade, um ser humano forte é aquele ser humano que si próprio se provém. É claro que tem uns momentos da vida da gente que a gente passa por sufocos, né? Que a gente passa por dificuldades e tá tudo certo. A gente vai fazer o quê? A gente vai nos reestruturar. Para quem não pôde ir ontem, eu digo que pena. Ontem teve lá a segunda vez online do Clube Constelar Pod. O que é o Clube Constelar Pod? É uma reunião que eu faço no Espaço Flor e Essência, no presencial, e a gente vai fazer no online, tá? Porque foi tão incrível o que aconteceu ontem, que eu vou tentar reproduzir no online. E eu vou ver uma data aqui para fazer com vocês, tá? Mas foi tão incrível. Foram lá mais ou menos 10 pessoas, né? Eu não lembro ao certo, na foto dá para contar. Lá no Espaço Flor e Essência. E a gente fez dinâmicas de constelação. Mas dinâmicas que eu acho que era até mais profundo do que fazer uma própria constelação. Então teve um momento que eu separei ali em duplas, e teve um que foi o dinheiro do outro, que um foi o parceiro do outro, que um foi a saúde do outro. E o interessante é que quem representava trazia o que estava vindo. E aí eu entrava com as frases e a gente ia liberando. Então eu acho que foi até mais que uma constelação, para um valor de energia de troca numa tarde incrível. Teve bolo, teve café, teve chá nessa tarde fria de São Paulo, que estava bem frio ontem. E foi tudo muito incrível, gente. Muito incrível. E eu quero fazer um online. Para isso, você precisa entrar no @Daniela Pires Consteladora, @Daniela Pires Consteladora, ou me chamar no 11 96635 1646. 11 96635 1646, para você saber aí das novidades, né? Para quem não tá na minha lista, né, de mailing, quem entra, né, recebe diariamente. Olha que delícia, gente. Um vídeo que eu tenho no meu canal, ou é de autoconstelação, ou são as músicas que eu canalizo, que são músicas que você toca no ambiente, que curam o ambiente. Tem música de limpeza, tem música para o financeiro, tem para amor, autoestima, tem para tudo quanto é situação. E eu faço esse trabalho diário para que todo dia você receba amor. Imagina todo dia você receber uma mensagem de amor, receber um vídeo
gratuito de autotratamento. Então me chame no 11 96635 1646, 11 96635 1646, para você receber a minha pílula de amor diária. E voltando a falar do dar e receber, por que eu escolhi falar desse assunto? Quantas vezes nós demos mais do que recebemos? E aí a pessoa, para se equilibrar com a gente, nos prejudicou. Quando você disse um não, a pessoa te prejudicou. Eu vou contar uma história de uma pessoa que eu atendi. É claro que a história é mudada, né, gente? Eu não jamais iria expor cliente meu aqui. Mas eu vou contar uma história de uma pessoa que tinha lá um estabelecimento, a pessoa trabalhava para ela, e ela sempre preservou, fez tudo pelos funcionários, procurava aumentar o salário deles, sempre dava benefícios, ajudava e fazia muita coisa. E aí, numa tarde, uma das funcionárias lá, que era responsável de receber as correspondências, pegou as correspondências e, sem querer, abriu a correspondência do meu cliente. E aí entregou para o meu cliente. Só que quando ela abriu, ela viu que eram informações do cartão de crédito do cliente, tinha o cartão de crédito dele ali e tinha um limite do cliente, que era um limite bem alto. E aí essa funcionária, depois disso, diz o meu cliente, começou meio que chantagear ele para que ele emprestasse o cartão para ela, para descontar em parcelas. Ela viu o limite, achou que era um limite muito alto. Ela queria com que ele financiasse os sonhos dela com o cartão dele. E ele disse não, porque o cartão era dele. Gente, esse cliente, quando me procurou desesperado. Porque depois, passou alguns meses, essa funcionária aí, ele teve um desentendimento lá com ela, tudo. Ele acabou demitindo ela, acabou pagando todos os direitos dela, acabou até pagando a mais do que ela teria que receber para que ela saísse. Só que esta pessoa, diz ele, na verdade apareceu no campo da constelação que a pessoa fez magia negra para ele. Eu só sei que a empresa dele começou a ir de mal a pior. Depois que essa pessoa foi embora, começou a parar de entrar cliente na loja dele. Começou a dar um monte de problema. Ele quase faliu. E aí, aquele cartão de crédito, ele teve o estalo, porque aquele cartão de crédito, ele acabou utilizando, como o limite era alto, para ficar fazendo empréstimo, para poder manter a loja. E no fim, ele entrou numa dívida monstra. E aí ele trouxe essa informação. E aí é nas constelações da água lá que vocês participam, não é que toda terça-feira tem. Essa semana agora vai ser na sexta, né? Então vai ser terça e sexta. Terça-feira é certeza. E na sexta a gente tem a segunda rodada, né? Na sexta-feira, final de tarde. Lembrando que na próxima sexta-feira temos as psicografias. Por causa das constelações, elas vão ocorrer, que nem ocorreram no tratamento espiritual que ocorreu na última sexta, vão ocorrer às 21 horas, tá? Então, anota aí na sua agenda. Você que quer receber mensagem de um familiar seu, dia 19 tem as psicografias, é gratuito esse trabalho. E precisa me chamar no 11 9 6635 1646. 11 9 6635 1646. Você vai participar aí, tem um tratamento, lembrando que o telefone toca de lá para cá, não é certeza que vem a mensagem, geralmente vem, não sou só eu que psicografo, as minhas alunas do curso de educação mediúnica também, e a gente faz um trabalho muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. E aí, voltando lá ao rapaz, ele me procurou, e eu fiz lá a constelação dele e apareceu na constelação que tinha umas orações contrárias. Essa cliente era de uma religião, não precisamos expor aqui, mas uma religião de uma igreja
que orava para ele falir, para ele perder tudo, porque ele tinha dito não para o cartão. Então, gente, quantos de nós, às vezes, demos muito para uma pessoa e aí quando a gente fala não para elas fazem a nossa vida um inferno. E às vezes a gente fala não até com amorosidade, mas a vida da gente vira um inferno, porque você falou não. E aí você tem um condicionamento na vida, e isso acontece muito aqui no Brasil, de não falar não, de falar sim para tudo, até para coisas abusivas. Por quê? Porque falar não cria problemas. Se posicionar e impor limites cria problemas. E aí a vida desse cliente virou da cabeça para baixo, quase que ele faliu por causa disso. E aí a gente começou a fazer uma série de constelações, vai fazer uns 3, 4 meses que a gente está fazendo, e graças a Deus as coisas para ele estão melhorando, a vida dele está melhor, muita coisa boa está acontecendo. Ele falou que os clientes, a gente fez apometria, eu fui até lá na loja dele, fiz apometria. Era muito louco que o meu pêndulo quase voou da mão. Esse é um trabalho que eu faço presencial, então só dá para fazer em São Paulo e Grande São Paulo, tá? É Grande São Paulo que eu falo, ABC. Porque se for sair muito longe, aí precisa pagar minha gasolina, porque não tem como, né, gente? Mas é um trabalho que eu faço. Eu vou na loja, eu vou com um pêndulo, eu coloco em cada partezinha e vejo como está energético. E aí a gente faz ali a limpeza do imóvel com a apometria. No caso dele, eu fiz até uma constelação dentro da loja. Ele conseguiu ali umas pessoas para representar. A gente fez depois que os funcionários tinham ido embora e fizemos. E no lugar onde a mulher estava, o pêndulo voou longe. Ela tinha muito ódio dele. A representante trouxe, ele chorava, porque ele falou, nossa, parece ela, quando ela saiu, ela falou essas palavras. Eu falei, vamos limpar. E aí a gente começou a fazer um trabalho de limpeza. E uma coisa muito interessante, ele sempre deu muito pelas pessoas que estavam lá, porque ele era muito agradecido. Então, às vezes ele ficava com pena, quando estava chovendo, pagava Uber para a pessoa voltar para casa, não cobrava nada disso. Aí, a pessoa acha que porque você fez uma vez, que você tem que fazer sempre. A pessoa não quer saber se naquele dia você não tem, se você tem um compromisso. Muitas vezes ele enchia o carro dele com as pessoas, levava até o metrô, deixava lá. E se naquele dia ele não pode? Aí é quando você fala não, a pessoa vai e te manda coisas negativas. Então eu falo para vocês, quantos de vocês estão com a vida travada porque falaram não para alguém? Já pararam para pensar nisso? E se eu falar para vocês que tem como quebrar tudo isso? Que se a gente fizer a constelação familiar junto com a apometria, a gente consegue limpar tudo isso. Vocês acreditariam em mim? Eu recebi muito disso, até que eu aprendi uma lei. Prestem atenção. Quando a gente recebe algo, algum presente do universo de alguém, e às vezes a gente se cobra para devolver para a pessoa e não consegue, às vezes a pessoa até partiu. Você vai fazer, para a dívida ficar paga e você não ficar devendo para ninguém, você vai fazer a mesma coisa, se a pessoa não aceitar o retorno, você vai fazer a mesma coisa para uma outra pessoa. O universo vai entender que o fluxo foi feito. Uma coisa muito importante para falar sobre dinheiro, porque as pessoas falam assim, pô, Dani, mas dinheiro é sempre muito difícil, não sei o quê. Bert Hellinger dizia que dinheiro é um fluxo de energia a serviço da vida. Ou seja, eu sirvo a vida através do trabalho, ele me serve. Mas ele precisa estar em movimento para que ele possa retornar em maior quantidade para a gente. O que seria esse em movimento? É eu fazer algo que me dá prazer, é eu fazer algo que faria bem para mim, é eu fazer algo que faria a minha vida ser mais feliz.
Repare que quando você faz algo por você, algo que você está se acariciando, aquela mesma quantia retorna para você de outras maneiras. Eu já fiz essas experiências e é uma coisa louca. É uma coisa assim maluca. Do nada entra um Pix de alguém que estava devendo para mim, que eu nem lembrava. Eu nem cobrei a pessoa. Mas por quê? Porque o fluxo está funcionando. Então, para eu ter esse fluxo, eu preciso cuidar de mim. A gente trabalha muitas vezes só para pagar a conta. Qual foi a última vez que você comprou um presente para você? Qual foi a última vez que você foi num lugar se sentar para tomar um café, gente? Não é nem para gastar muito. A tomar um café. A ter um momento só seu, sem olhar para celular. Para você estar sentado ali, naquele momento, curtindo a sua presença. Isso cura tireoide, tá? Linguagem do corpo. Qual foi a última vez que você fez isso? A gente tá no maquinário, gente. A gente tá no mecânico. Só trabalhando para pagar a conta. Só servindo o outro. Sem prazer. Qual foi a última vez que você teve prazer? Qual foi a última vez que você se sentiu amado? Qual foi a última vez que você sentiu que alguém olhava para você com amor? Qual foi a última vez que você recebeu um presente sem se sentir culpado porque você recebeu esse presente? E a pessoa não quer nada de volta. Então, se você se sente que tem que devolver, você vai devolver ao universo. E eu falo para vocês, ganhar presente muitas vezes é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ganhar. Por quê? Porque quando ela ganha, ela se sente que tem que devolver para a pessoa. Ela não aproveita aquilo que ela recebeu. E se você ganhou esse presente, é porque você deu ao universo mais do que recebeu. Então, às vezes, a gente precisa aprender a receber. Isso faz com que o fluxo da lei do equilíbrio funcione. E aí vai fazer com que o fluxo da tua prosperidade funcione. Mas, Dani, o meu financeiro tá ruim porque eu não sei falar não para ninguém. Vem constelar, vamos trazer esse papai para dentro de você para te ensinar a falar não com amorosidade. Para te ensinar a falar não com respeito. Para que as pessoas te respeitem. É muito importante o respeito. É muito importante as pessoas nos respeitar. É muito importante com que a vida da gente seja olhada com respeito. Olhar para tudo isso com respeito é de uma importância muito grande. Qual foi a última vez que você se respeitou? Qual foi a última vez que você olhou para você com respeito? E eu falo para vocês, precisamos olhar para tudo isso com muito respeito, com muito amor. Entender como funcionam as coisas. E aí você pode ter certeza que as coisas vão fluir melhor. Compreenda tudo isso. Olhe para tudo isso com respeito e amor. Quando você fala não para processos abusivos, você toma posse de você mesmo. Deixa eu até contar uma outra história que essa é engraçada. Teve uma certa ocasião de uma situação
que a pessoa queria ir num atendimento lá, num dos eventos, e ela não tinha dinheiro para ir no evento. E aí eu vi que já tinha ali umas 15 inscrições, eu falei, pô, vai ajudar essa pessoa. Eu peguei e falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu tô te dando de presente, você não vai precisar pagar o evento. E aí, gente, tem gente que não tá preparado para receber. Aí a pessoa virou e falou para mim, ai, mas sabe o que é? É que para eu ir até lá, eu vou precisar pegar ônibus, eu vou precisar pegar isso. Então não vou conseguir. E de Uber, era quase assim, pedindo para que eu, além de dar o evento, desse o Uber para a pessoa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quantas pessoas que você conhece que fazem isso com você? E você quer ajudar? E a pessoa, você deu a mão, a pessoa quer o braço. E se você deu o braço, ela vai querer um antebraço. E ela vai querer o teu corpo inteiro. Primeiro que essa pessoa não está em condições de receber. E segundo que se você der um dedão para ela, ela vai querer você inteira. Então a gente precisa ter equilíbrio no dar e receber. Porque às vezes você está dando porque você está querendo ajudar e você está cavando sua própria cova. Porque é uma pessoa que vai achar que você tem a obrigação de sustentá-la. Quantas pessoas no passado você emprestou o teu nome para comprar alguma coisa e a pessoa não pagou? Emprestou um cartão e a pessoa não pagou. Ou você emprestou um dinheiro que ia te fazer falta. E essa pessoa nunca pagou. Primeira coisa, não se empresta dinheiro para ninguém. Não se empresta. Porque a pessoa não vai devolver. Se você tem condições de dar, dê. Mas também não queira nada de volta. E quando você der, para não afetar a tua prosperidade, você não perder dinheiro, você vai falar, universo, a dívida está paga. O que eu devia no universo eu pago através disso. E aí, gente, o fluxo do teu financeiro não vai parar. Por quê? Quando você dá mais do que você recebe, em algum momento vai impactar no teu financeiro. E, gente, não estou falando de dar dinheiro para os outros, não. Eu estou falando de dar o seu tempo. Quantas vezes, por exemplo, nós que somos terapeutas, eu já coloco um aviso. Não me mande áudio. Às vezes a pessoa manda 10 áudios. Se você somar a quantidade dos 10 áudios, dá 1 hora. Se eu ouvir o que essa pessoa falou, eu vou estar fazendo psicanálise de graça. Eu tive que pagar a faculdade para ser psicanalista. O diploma não caiu do céu. Então, quantos de nós temos atitudes de dar e receber que estamos dando mais do que recebendo? Eu amo meu canal do YouTube, porque quando aparece, às vezes, uma pessoa nesse perfil, eu jamais vou brigar com ela nem nada. Eu vou ver o que ela está passando, eu até ouço o primeiro áudio. Os demais eu falo, olha, se eu for ouvir, é melhor a gente marcar uma sessão. Mas eu estou te dando um presente. E eu mando um vídeo de terapia para ela se auto-aplicar. Se a pessoa não tem condição de pagar fazer uma consulta. Mas se você está ouvindo ela numa consulta, tem uma troca. Você está recebendo para ouvir e a pessoa está falando e ela está pagando para você ouvir. Qual que é a diferença de você desabafar com um amigo e você falar com um profissional? O profissional vai fazer você entender o que está de errado na sua vida e não vai te dar conselho. Ele vai fazer você ter a conclusão. Já uma outra pessoa vai te dar um conselho e às vezes vai dar um conselho errado. Olhe para você mesmo. Quanto que você está dando e quanto que você está recebendo. Olhe para o seu lugar. E perceba que lugar que você está. Qual é o lugar que você se colocou. Isso é muito importante. Gente, chegando ao final do nosso programa,
Nos vemos no próximo domingo. Vão os recadinhos da semana muito rapidinho. Então, essa semana teremos constelação em grupo online, terça e sexta. Quer constelar? Me chama. Descontos especiais para ouvintes. Atendo de segunda a sexta, de manhã, tarde e noite. É só entrar no 11 96635 1646. Sexta-feira tem psicografia. Entre em contato para saber. Beijos! Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Daniela Pires.